mais uma vez abrirem lá em Mateus capítulo 10, versículo 23. Eu vou usar o mesmo texto de abertura para falar um pouco sobre esse assunto no dia de hoje. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 23. Quando uma pessoa se achega ao Evangelho, ao cristianismo, talvez ela pense assim, eu estou chegando aqui para tentar melhorar minha vida, para mudar o foco da minha existência. Tudo isso é verdade, mas você é inserido num contexto muito maior, num contexto geopolítico, num contexto econômico, num contexto de liberdade religiosa, num contexto de perseguição política. E o cristianismo ele tem uma ambição bastante grande. E essa ambição bastante grande é levar o evangelho da paz a todos os povos. Aonde estiver acontecendo injustiça, onde estiver ocorrendo mortes, onde estiver ocorrendo fome, aí é o lugar da atuação dos cristãos da Igreja de Cristo. Então, uma pessoa se achega ao Evangelho, ela não está se achegando somente para resolver o seu problema pessoal. Muito pelo contrário, muitas vezes ela é chamada a esquecer dos seus próprios problemas pessoais, para focar na ajuda dos demais. E aí, de algum modo, o Senhor vai e toma conta das nossas coisas também. Então, vamos ler mais uma vez Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Só essa parte. Vou ler novamente. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Amém. Vou tentar não me demorar muito aqui, porque hoje ainda nós também temos o nosso culto de Santa Ceia. Irmãos, conforme foi dito na abertura e foi enfatizado aí pelas nossas irmãs, o Evangelho, o cristianismo, ele já nasce marginal, ele já nasce à margem. Em que sentido? Ele não é reconhecido pelas instâncias oficiais, primeiro do judaísmo e depois do mundo gentílico. A gente sabe que Jesus Cristo, desde o início do seu ministério, ele foi sofreu dura oposição da liderança religiosa de Israel. Muito possivelmente porque a sua pregação incomodava aquilo que ele dizia e os atos que realizava. Até que ele foi acusado de sedição política, foi acusado falsamente a ponto de ser torturado. Daí o fato de nós cristãos não nos simpatizarmos muito com pessoas que defendam algum tipo de tortura. E ele foi crucificado, sendo crucificado. E o Senhor usou esse ato de maldade de todos os homens para que fosse operada a redenção, né? Jesus ele não é somente um mártir no sentido político, mas ele realmente vem para dar a vida por nós, os pecadores. E essas coisas não precisam estar em oposição. Eu sempre vejo pessoas falando assim, Jesus não veio morrer por ninguém, ele sofreu injustiça. Eu não sei por que as pessoas têm essa mania de ficar separando aquilo que Deus uniu. Ele sofreu injustiça, mas ele também cumpriu as profecias do Antigo Testamento no sentido de que ele veio para dar a vida pelo seu povo. Então, Jesus é a testemunha por excelência, né? Ele por assim dizer, não somente o mártir, mas ele é o mártir por excelência também. Ele é o paradigma de todos os cristãos. Se perseguiram a mim, perseguirão também vocês. Aonde me receberem, receberão vocês também. Então, em qualquer ato de perseguição que é realizada, Jesus fala, por que me persegues? Como disse para o apóstolo Paulo. Paulo não perseguiu Jesus histórico, perseguiu os cristãos. Mas no encontro de Damasco, Jesus disse para ele, Paulo, por que você me persegue? Então, isso já começa com a vida de Jesus. Depois, os apóstolos, a gente sabe que já começam o ministério perseguidos também. Lá, logo depois das suas primeiras pregações, eles são chicoteados, são colocados no cárcere, eles ficam felizes de terem sido perseguidos, por terem considerados dignos de sofrer em nome de Jesus. E depois de uma confusão na igreja de Jerusalém, por conta de uma distribuição errônea de alimentos, eles elegeram 7 diáconos, entre eles um chamado Estevão. E o Estevão se torna o primeiro mártir da igreja cristã,
tendo sido apedrejado, E o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, consentiu com tudo isso daí. E não passou muito tempo depois, Tiago, irmão de João, foi passado ao fio da espada. Isso você pode ver em Atos capítulo 12, versículo 1. Então a gente verifica ali que todo o espectro ali é de perseguição. Você vê que Paulo e Silas foram presos, foram chicoteados lá em Atos capítulo 16, padeceram lá em Filipos. E depois o apóstolo Paulo escrevendo suas epístolas, muitas vezes ele fala, vocês estão padecendo a mesma coisa que nós padecemos, que seus irmãos na Judéia também padeceram. Por exemplo, quando ele escreve 1 Tessalonicenses 2,14, ele fala, vocês também estão sendo perseguidos, né? Vocês também estão padecendo o que outros irmãos têm padecido em vários lugares do mundo. Então, a igreja ela cresce assim debaixo de perseguição mesmo no mundo antigo, seja pelos judeus, seja pelos gentios. E isso vai ocorrendo, vai continuando assim. Nós temos um período no início da história da igreja cristã que é chamado de período patrístico, que é ali 100 e pouco depois de Cristo, sendo que ali também os chamados pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, eles também são perseguidos. Então, Clemente Romano, você tem o Policarpo de Esmirna, que é a cidade que existe até hoje na Turquia. Policarpo de Esmirna é queimado vivo. Você tem Inácio de Antioquia, que é jogado aos leões, você tem Justino Mártir, você tem Tertuliano, você tem São Cipriano, você tem um número enorme de mártires da igreja cristã no período patrístico. Isso vai continuando debaixo do Império Romano, a depender do imperador. Dependendo do imperador, tem imperador que faz vista grossa, tem imperador que acha que tem que perseguir mesmo. Em 303 depois de Cristo, teve um imperador chamado Diocleciano, que exerceu uma perseguição tão feroz aos cristãos, prendeu os líderes, fechou as igrejas, queimou as Sagradas Escrituras, prendeu os cristãos. Foi uma das perseguições mais ferozes do período cristão, isso já no ano 303 depois de Cristo. Até que um imperador chamado Constantino, ele resolve dar liberdade de culto aos cristãos. Ele resolve dar liberdade religiosa para os cristãos em 313 depois de Cristo, e depois ele também se torna bastante simpático ao cristianismo. Ele manda pintar uma cruz no escudo dos soldados e ele vence uma batalha, ele entende que foi Jesus que o comandou nessa batalha, ele concede liberdade religiosa aos cristãos. Ele chega até a liderar o primeiro concílio ecumênico da igreja, que era para combater a heresia ariana, de Ário, do presbítero Ário, que dizia que Jesus não era Deus, igual ao Pai. Pois bem, no ano de mais ou menos 380 depois de Cristo, um outro imperador chamado Teodósio, ele declara a igreja cristã como a religião oficial do império. E aí uma coisa curiosa acontece, que a igreja cristã, de perseguida, ela passou a se tornar perseguidora. Incrível. E aí você começa a ter até as primeiras condenações por heresias. Pessoas, às vezes algum bispo, algum presbítero fala uma coisa que a igreja não concorda, o Estado ia lá e executava. E começou a perseguir, inclusive, dificultar a vida do paganismo. Então, que coisa interessante isso, né? Durante tantos séculos perseguida, se torna perseguidora. Mas o fato é que a igreja cristã ela não encontra paz, porque nesse período aí do início da Idade Média, começam a surgir muitas discussões doutrinárias a respeito, por exemplo, da pessoa de Cristo. Uma delas foi essa que eu mencionei, o arianismo, de um presbítero chamado Ário, que negava a divindade de Jesus. E assim, eles tinham argumentos fortes, a discussão era brava mesmo. E aí tinha imperador que tendia para o lado do Ário, passava a perseguir os demais, que a gente chama aqui de ortodoxos, começa a perseguir os ortodoxos. E aí, quando você tinha um imperador ortodoxo, perseguia os arianos, e ficava essa bagunça aí. E assim, teve uma época, irmãos, que quase todos os bispos da igreja se tornaram arianos. Só sobraram, assim, o Atanásio, o bispo de Roma e mais um, que continuavam acreditando que Jesus era Deus. Então, a coisa era complicada, né? E, enquanto isso, também a igreja ia perseguindo outras pessoas também.
Isso vai se estendendo aí, nós vamos adentrando na Idade Média, quando no século VI, no Oriente, surge o Islã, surge Maomé, que se autodenomina profeta e une as tribos árabes, né? Aquela região do Oriente Médio aí que foi mencionada. E aí o Islã, ele começa a ter o Maomé, segundo aí algumas fontes históricas, diz que ele tentou uma aproximação com os judeus não aceitaram a pregação dele, com os cristãos também não aceitaram. Ele também não teve muito sucesso com os árabes no primeiro momento, numa fase assim que o Islã, o profeta tinha uma visão assim mais de pregação mesmo, mas aí ele se torna um guerreiro, um grande guerreiro. E aí o Islã se expande pelo Oriente, se expande pelo norte da África, e isso é um duro golpe no cristianismo. Então, quando você pensa hoje, você fala em Arábia Saudita, quando você fala na Eritreia, quando você fala no Kuwait, quando você fala naquelas regiões do norte da África, no próprio Egito, onde você tem uma comunidade cristã grande, de quase 10 milhões de cristãos coptas, e que sempre sofrem martírio. Acho que no mês passado mesmo houve a execução de um senhor que restaurava igrejas próximos ao Monte Sinai, e aí ele foi sequestrado pelo pessoal do Estado Islâmico e foi morto ali na frente das câmeras. Isso tem 1 ou 2 meses atrás. Então, a coisa continua. Você teve essa expansão muçulmana e os cristãos realmente eles padeceram. Não é que os muçulmanos exterminam todos, não é isso. Tanto é que foi dito aqui hoje que você falou-se um pouco do Irã. No Irã existem os cristãos mais antigos, né, de igrejas ortodoxas, enfim, mas assim, eles deixam um grupo muito pequeno ali, e não é permitido o evangelismo, não é permitido o proselitismo. Por isso que quando o evangélico vai nesses lugares, o evangélico ele quer converter todo mundo e aí acaba sofrendo uma perseguição muito maior, como na Eritreia também. A Silmara falou que sofre perseguição da igreja ortodoxa na Eritreia, porque a igreja ortodoxa ela é cristã e ela é permitida, mas eles sempre associam a presença evangélica com uma presença ocidental. Um dos golpes mais duros que o cristianismo sofreu foi a queda de Constantinopla, que é a atual Turquia, onde a nossa irmã Raquel Elana é missionária. E, bom, ali a gente sabe, foi a queda do Império Romano do Oriente. Até hoje, né, você tem ali um grupo pequeno ali de ortodoxos que é liderado pelo patriarca de Constantinopla, que é considerado o maior líder da igreja ortodoxa no mundo. Mas assim, cercado por um mar islâmico, está completamente cercado ali. Então foi um duro golpe a expansão do Islã. Voltando para o Ocidente, quando a gente está ali mais ou menos próximo ali do ano 1100, 1200, você começa a ter movimentos de renovação dentro da igreja católica, apostólica romana, que sempre começa a perseguir ali esses movimentos de renovação, como por exemplo os cataristas, como por exemplo os albingenses, como por exemplo Pedro Valdo, dos valdenses, né? Enfim, depois você pode pesquisar, posso indicar algum livro aí para você estudar, se aprofundar um pouco nessa história. Até que nós tivemos os pré-reformadores, né? Savonarola, lá na Itália, nós temos John Wycliffe lá na Inglaterra e nós temos o Martinho Lutero na Alemanha. E surge a Reforma Protestante, que de cara também começa ali, perseguição em cima dos caras. Até que o protestantismo consegue aí a adesão de alguns príncipes, de algumas autoridades, e o protestantismo se reforça com Martinho Lutero, com João Calvino, com Zwinglio, e depois nós temos a reforma na igreja da Inglaterra, né, que é a igreja anglicana, e aí começam umas guerras religiosas intermináveis na Europa. Umas guerras religiosas, um banho de sangue, guerra dos 100 anos, guerra dos 30 anos, uma loucura, um banho de sangue na Europa. Até que você tem um grupo que foge da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, que são os puritanos, né, que são os calvinistas lá, que fogem da perseguição da igreja anglicana na Inglaterra. E aí eles fundam as colônias nos Estados Unidos. E essas colônias nos Estados Unidos, elas são fundadas sob a ideia de Estado laico. Ou seja, o Estado, pela primeira vez na história, nós temos um Estado que vai se manter neutro em relação à questão religiosa. Fato é que isso na prática não acontece no primeiro momento, os protestantes continuam perseguindo. Lá nos Estados Unidos, os protestantes perseguem minoria, perseguem os índios, mas a ideia está lá.
já está na Constituição. Ao ponto dessa ideia, ela ter se sagrado vencedora no Ocidente, porque senão os caras iam ficar se matando por causa de religião a vida inteira, né? Então, falar, não, o Estado é laico, mesmo os estados confessionais, nós temos estados confessionais na Europa, como, por exemplo, o norte da Europa, Suíça, Suécia, Dinamarca, são estados confessionais luteranos. A Inglaterra é um estado confessional anglicano. Portugal e Espanha são católicos, mas a religião já não exerce essa influência toda no Estado. Por isso que você não vê aí católicos e protestantes se matando o tempo todo. Embora você tenha conflitos ali, como, por exemplo, da Irlanda, você tem aquele grupo terrorista lá, considerado terrorista espanhol, o ETA, né? Se eu não estiver equivocado aqui, ou IRA, me lembro agora, desculpa, me falhou aqui. Enfim, mas você não tem essa coisa religiosa tão forte no Ocidente como você continua tendo no Oriente, né? Então você pega no mapa ali, pega o mapa ali para mim, como foi dito hoje. Você pega, por exemplo, aqui no mapa da perseguição religiosa, você vê, por exemplo, países como o Paquistão, que tenta ser, os seus governantes, eles até tentam ser um pouco isentos nessa questão religiosa, mas é uma população, boa parte, fanatizada, né? Se você procurar na internet, pesquisa a história de Asia Bibi, por exemplo, que passou aí anos e anos sofrendo aí, com o risco de sofrer uma pena de morte, com o povo pedindo pena de morte por acusação de blasfêmia. Então a situação é muito complicada. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é para você verificar, perceber como essa questão da violência, da perseguição, do sangue, ela está presente aí na história do cristianismo, não é mesmo? Muito complicado. E o cristianismo, durante boa parte de sua história, sendo perseguido e boa parte da história perseguindo também, né? Quem que você acha que ressuscitou a ideia moderna de escravidão? Foram os cristãos, né? Católicos romanos e protestantes, que foram lá na África e raptaram, né? Raptaram milhões e milhões de seres humanos e vieram para cá, e aí começa a perseguir a religião deles, dos africanos. Então a questão é extremamente triste e extremamente complicada. A questão religiosa sempre tem envolvido questões políticas, sempre tem envolvido essas questões muito difíceis. Mas o fato é que o cristianismo, quando ele começa, ele começa com uma pregação, a pregação do príncipe da paz. E o cristianismo, ele vai assim por meio do quê? Da pregação e da persuasão, não é da violência. Os apóstolos não usaram de violência. A primeira versão violenta do cristianismo levou quase 400 anos para surgir. O cristianismo, o evangelho, ele é uma religião pacífica, é uma religião de pregação. Ó, eu venho pregar, eu te trago boas novas. Você quer? Quero. Não quer? Então tá bom, vou pregar para outra pessoa. É isso que Jesus ensinou. E efetivamente existem pessoas hoje, missionários, que cumprem esse chamado de Jesus, e eles vão fazer o quê? Eles vão só pregar o evangelho. E mesmo assim sofrem esse tipo de perseguição. Essa restrição que os cristãos sofrem, por exemplo, para pregar na China, é uma espécie de perseguição. A China tem hora que vai lá e fica severa, tem hora que dá um pouco mais de abertura. Tem milhões de cristãos na China, mas vira e mexe a China vai lá, derruba um templo, prende um pastor, tira um símbolo religioso. A Coreia do Norte é praticamente zero. Na Coreia do Norte você tem acho que uns 4 templos lá. Você tem um budista, 2 protestantes e um católico, mas fica lá de enfeite. Ninguém pode ter essa liberdade. Para você ter uma ideia, na Coreia do Norte não existe internet, existe intranet. Você imagina, né? Se você... nas empresas costumam ter intranet. É como se fosse um sistema interno da empresa. Então você imagina a Coreia do Norte como uma grande empresa com intranet, todo mundo ali é funcionário. Você não tem Facebook, mesmo na China não existe essa liberdade, como foi dito no Irã, não existe essa restrição. O Irã, por exemplo, ele permite, né? A Natália falou um pouco do Irã. O Irã, ele permite a existência de igrejas antigas. Tem que ser a igreja mais antiga que o Islã, não pode ser evangélica. Então, igreja católica, igreja ortodoxa, né? Pode existir dentro do Irã. Mas eles não podem pregar para outras pessoas. Tem que ficar só no âmbito da família só. Então, isso também é uma restrição. Hoje, no Afeganistão, depois de toda aquela confusão, toda aquela guerra com os Estados Unidos, Talibã, União Soviética, hoje não tem nenhuma igreja cristã lá. E você tem pessoas, por exemplo, você tem cristãos lá na Índia hoje,
né, da onde nosso irmão missionário Edilson e Maslova tiveram lá durante anos. A Índia ela passa por um reavivamento hinduísta incentivado pelas autoridades. E aí você começa a ter maiores restrições para os cristãos também. Não é que eles vão lá matar todo mundo, mas você começa a ter restrição, você começa a fazer vista grossa, quando a população local vai lá e bate numa freira, quando vai lá e mata um pastor, quando vai lá e queima a casa de um missionário. Mianmar hoje passando por uma revolução, por assim dizer, não sei nem se eu posso dizer revolução, mas as autoridades, né, um golpe militar, as autoridades nunca quiseram largar o poder em Mianmar, a antiga Birmânia, onde o missionário Edilson construiu escola e passam hoje por restrição. No último relatório que eu passei para vocês do Edilson, ele menciona isso daí. Não sei se todos leram, ou se alguém leu, enfim. Mas é isso. Essa é a situação dos cristãos em boa parte do mundo. Ainda é o grupo religioso mais perseguido. E às vezes esse grupo religioso ele namora com o poder a ponto de talvez entrar na tentação de se tornar perseguidor. Hoje nós temos até na mídia, nós temos, se você olhar lá, nós temos grupos evangélicos lá no Rio de Janeiro, ou que se denominam evangélicos, que saem expulsando o pessoal do terreiro, das favelas, né? Então, o fenômeno social é muito complicado. Mas o fato é que existe alguma coisa no cristianismo, existe alguma coisa no evangelho que, quando ele é bem pregado e bem vivido, pode atrair perseguição na vida das pessoas. Quando ele é aceito, quando ele é vivido numa sociedade, traz prosperidade. Mas quando ele é rejeitado, realmente pode trazer perseguição, porque o evangelho não se coaduna com a injustiça, irmãos, como você pode ver na vida de Isaías, como você pode ver na vida de Jeremias, como você pode ter visto na vida de Oséias, de Miqueias, né? De João Batista, do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o quadro, irmãos. E conforme a Luane comentou, a gente faz a rememória, né? Presta para mim uma revista ali, Portas Abertas. A gente tem que fazer a rememória desses eventos, né? Por quê? Porque, assim, a maior parte do tempo, 99% do tempo, a gente só está pensando no nosso próprio interesse pessoal. A maior parte do tempo. E mesmo os mais ativos entre nós, às vezes esquecem, né? Então você precisa ter um evento, pelo menos uma vez do ano, para trazer a memória, para que a gente cumpra, como diz lá a palavra de Hebreus, lembrar dos encarcerados como se nós estivéssemos encarcerados com eles. Uma das formas, por exemplo, é apoiar a obra missionária e apoiar, assim, iniciativas como da revista Portas Abertas também, que aí você faz uma assinatura, não custa caro, e aí você ajuda aí esse ministério a mandar Bíblia para lugares assim. Eles não sustentam missionários locais que ficam muito tempo, mas às vezes são pessoas para ir nesses lugares, para levar a Bíblia, para dar curso, enfim, é o modo como nós temos para participar um pouco disso e constantemente a gente tem que ser lembrado disso daí, senão a gente só fica cuidando do nosso quintal, do nosso umbigo, das nossas coisinhas, que são importantes também, mas não resumem aí o cristianismo, irmãos. Então, faz parte da nossa luta isso, faz parte da nossa luta, né? O irmão Antônio, que está aí na chamada comigo, com a gente aí, nós somos da área do direito. Então, quando uma pessoa como o Antônio, como uma pessoa da área do direito chega, isso mostra, por exemplo, que a importância da liberdade religiosa, de zelar pela liberdade religiosa em todas as nações, né? Começando no Brasil e em todas as nações, sendo que o Brasil hoje, vocês sabem, no ranking da liberdade de imprensa está mais de 100, né? Não estamos nem entre os 100 primeiros, mas cada dia fica mais difícil ainda de ser jornalista nesse país. Então, a gente está sempre correndo esse risco. Qual é o risco? O risco do autoritarismo, de uma única visão de mundo se impor sobre as demais. Então, o cristianismo, sempre o evangelho nos chama a sermos vigilantes em relação a essa situação. Agora, como nós estamos falando de perseguição, eu só quero dar aqui alguns princípios de como nós devemos agir diante da perseguição
alguns princípios bíblicos que nós devemos praticar enquanto cristãos, caso passemos por uma perseguição. Eu acho que isso vale não somente para a perseguição religiosa em si, mas para qualquer outro tipo de perseguição que você venha a sofrer. Eu sei que alguns aqui sofreram perseguição da família quando se converteram, né? Sofre aquela pressão, aquela perseguição. Em países islâmicos é terrível. Assim, tem localidades ali que a própria família exerce atos de violência contra a pessoa que se converte, vira a cara, nunca mais fala, porque é o chamado crime de apostasia, né? Então, assim, esses princípios que eu vou passar aqui, eu acredito que valem para qualquer tipo de perseguição. Em primeiro lugar, se você passar por uma situação de perseguição, a Bíblia diz que você deve abençoar aqueles que te perseguem. Abençoar significa o quê? Não ficar falando mal deles o tempo todo e principalmente orar por eles. Orar pelos que nos perseguem, conforme Romanos 12:14. Então, se for uma perseguição dentro do seio da sua família, orar por essas pessoas. Se você sofrer uma perseguição injusta no trabalho, orar por essas pessoas. Se você sofrer uma perseguição política injusta, orar por aquele que te persegue. Abençoar mesmo, abençoar a vida daqueles que te perseguem. Em segundo lugar, o que a Escritura nos ensina a fazer com aqueles que nos perseguem é fazer o bem. Lá ainda em Romanos 12:20, reproduzindo o texto de Provérbios, diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, nos é proibido o exercício de uma retaliação, mas pela sua atitude, e nós temos assim muitos testemunhos disso no campo missionário, de pessoas que eram perseguidas e que realizaram atos de bondade e fizeram mudar a atitude do seu perseguidor. Assim também, isso daqui é muito essência do evangelho, isso daqui. Orar por quem te persegue, o amor aos inimigos, é muito essência do evangelho, isso daqui, né? Um cristão, assim como Cristo, né? Ele padece, assim como Estevão também, pedindo para que não seja imputado aquele pecado aos seus perseguidores. Então, esse espírito é muito cristão. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Em terceiro lugar, se for necessário fugir, não tem problema. Foi o texto que nós lemos aqui. Jesus falou: quando te perseguir numa cidade, vai para outra cidade. Não precisa ficar o tempo todo batendo de frente. Então, eu sei que às vezes é muito difícil para uma pessoa, por exemplo, deixar sua casa, às vezes deixar um emprego, às vezes deixar sua própria família, às vezes deixar o seu bairro, a sua cidade. Mas algumas vezes, em alguns contextos, isso é necessário, porque o cristão, o que é que o cristão deve preservar? É a palavra. O cristão, ele não deve, sempre que possível, ele tem que fugir, porque se ele morrer, a palavra morre com ele, entendeu? E ele tem que ir e levar a palavra junto com ele. Então, ele preserva a palavra quando ele sai junto, né? Jesus, ele disse assim: quando você for entrar numa casa e te receberem, você repousa sobre ela a sua paz. Se ela não te receber, você toma a sua paz de volta. Bate a poeira, bate a poeira e dá a volta bate a poeira do pé e dá a volta por cima. Vai embora e leva a palavra junto com você. No início do cristianismo, lá nos primórdios, alguns cristãos mais fanatizados, eles se entregavam para o martírio. E assim, né, eles viram que os seus irmãos morriam, aí acho que deu uma revolta ali, só então vou me entregar também. O outro ia, vou me entregar, e todo mundo começou a se entregar para as autoridades. E aí os bispos se reuniram e falaram: isso aí tá errado, não é para fazer desse jeito. Jesus falou na medida do possível, foge. Então, tem hora que é necessário fugir mesmo, né? Não tem jeito. O próprio Cristo, antes de ter chegado a hora dele na cruz, o próprio Cristo não foi teve muitas vezes que Jesus se apartou dos perseguidores. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Muitas vezes, se for necessário fugir, fuja. Em quarto lugar, se te for dada oportunidade, explique as suas razões. Explique suas razões para o perseguidor, né? Eu creio que Jesus fez isso algumas vezes. Ele falou: olha, eu te vi no templo ensinando o tempo todo,
fiz várias bondades, do que vocês estão me acusando aqui? O apóstolo Paulo, então, nem se fala. Toda vez que tinha oportunidade de falar, ele falava em defesa dele. Quando foi necessário apelar para César, para não ser morto, para não cair numa armadilha, ele apelou, né? Usou o conhecimento jurídico dele. Quando foi necessário apelar para a cidadania romana dele, ele apelou. E todas as vezes que foi dada a oportunidade dele falar, ele falou também. Então, às vezes, é uma questão de a pessoa está com um conceito errado a respeito de você. E se você for te dado a oportunidade de falar, de mostrar as suas verdadeiras razões, que você não quer o mal de ninguém, que você está pregando o evangelho, enfim, use a oportunidade também, porque às vezes o outro está com uma visão equivocada. E assim, se a pessoa não aceitar e você falar na sinceridade do seu coração, a sua parte você fez. E aí, a pessoa que continuar com essa atitude perseguidora, ela vai estar amontoando brasas, né, de juízo sobre a cabeça dela, porque ela se torna mais indesculpável ainda. E, finalmente, se um dia as posições se inverterem, né, e você for colocado em uma posição de proeminência, como aconteceu algumas vezes com os cristãos na história, não se vingue. Não se vingue. Não vá para a desforra. Não faça isso. Porque não foi isso que o Príncipe da Paz ensinou. O Príncipe da Paz ensinou o perdão, o amor, a reconciliação. Um exemplo histórico bonito disso é de Nelson Mandela, por exemplo. Ele passou quase 30 anos preso, né, na cadeia. Achou-se até que poderia ter passado aí uma prisão perpétua. Quando ele se torna presidente, quando ele é liberto, tem toda aquela pressão para o fim do apartheid. Quando ele é liberto, ele prega o quê? A reconciliação entre os cidadãos da África do Sul. Ele não vai para a desforra, né? Agora que eu estou no poder aqui, vou convocar o meu povo, nós vamos fazer uma revolução. Não, ele quer o bem de todos, ele quer o bem do país, ele quer a reconciliação. Aquilo que Luther King sempre pregava, né? A gente assistiu um documentário aqui, não era do Luther King especificamente falando, era da Nina Simone, mas um dos trechos passa por isso, né? Pelo assassinato de Martin Luther King, e um dos líderes revolucionários negros que não eram pacifistas, ele chega a falar: mataram um único negro nesse país que pregava o amor aos seus opressores. Conseguiram matar até o Luther King. Enfim, mas o Luther King sempre pregava o quê? Reconciliação. Não pregava desforra, não pregava vingança, pregava o perdão. E assim nós devemos agir também. Se eventualmente um dia nós estivermos numa posição em que a mesa vira, né? Às vezes alguém que foi aí injustiçado quando criança, aí cresce, fica mais forte do que quem o injustiçou, é o momento aí da reconciliação, não é o momento da desforra. E é assim, meus irmãos, e é assim que nós vamos vivendo a nossa vida cristã. Nós não vamos atrás de problema, é verdade, né? Não vamos atrás de problema. A Bíblia diz que que os varões devem erguer mãos santas aos céus e orar por todas as autoridades para que nós tenhamos vida tranquila, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, o que é bom e agradável diante de Deus? Vida tranquila, paz, amor, reconciliação. Mas se um dia a perseguição vier, né, nós temos que estar preparados. Muitas vezes a perseguição talvez não venha, porque talvez a igreja tenha abraçado o sistema injusto, o sistema iníquo, né? Então, muitas vezes a igreja ela senta na mesa do poder, e aí a igreja, né, a igreja institucional, o que ela faz? Eu te garanto apoio para você, e o governante de plantão vai e garante apoio para a igreja, perdoando dívidas, concedendo outros benefícios, nomeando parente para cargos, enfim. Talvez a igreja não padeça uma perseguição porque ela não esteja cumprindo o seu papel de sal e luz, muitas vezes. Tanto é que quando você já ouve falar de cristãos de outros países que estranham quando você fala que não existe perseguição no Ocidente, porque eles acham que a perseguição é uma questão inerente do modo de ser cristão. Então é algo que nós sempre devemos fazer essa autorreflexão também. C.S. Lewis, a gente está estudando esse livro de terça-feira, ele fala assim, que uma parte ele escreve assim, que ele fica se pensando o que aconteceria com ele, qual seria a reação dele, se ele se visse numa situação em que, como foi dito aqui pela Silmara, você fosse obrigado a negar Jesus ou perder a sua própria vida, né?
E às vezes a forma de perder a vida era uma forma assim muito torturante, não era uma forma rápida, mas uma forma de tortura mesmo. Então, misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia aí, misericórdia de todos os que padecem perseguição. Que nós possamos irmãos, viver a vida cristã, pregar a paz e a reconciliação. Se vier a perseguição, pedir a ajuda de Deus para estarmos preparados a ela. E além disso, como já foi dito aqui, nos lembrarmos sempre daqueles que padecem perseguições e estarmos sempre atentos à obra missionária universal, não somente no nosso bairro e na nossa cidade, mas em todo o mundo, porque o Senhor Jesus ele deu uma comissão para irmos por todo o mundo pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós não vamos pessoalmente, nós temos que orar e apoiar financeiramente também. Tá bom, meus irmãos? Essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Que Deus te abençoe, que Deus nos guie, nos guarde sempre em nome de Jesus. Amém.